Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse. Capítulo 4. Pedro Dong. Tema desta semana: o Filho de Deus, provado e aprovado. Meta de hoje: leitura das páginas 61 a 64. O mover de Deus na terra. Enquanto em Apocalipse os 7 olhos estão ligados aos 7 espíritos, em Zacarias estão relacionados à pedra, conforme lemos. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra, num só dia. Zacarias 3:9. O Senhor Jesus realizou a obra da redenção para tirar o pecado do mundo, mas o objetivo principal é a edificação da igreja. Semelhantemente, quando pregamos o Evangelho, nosso objetivo deve ser trazer as pessoas para a edificação da igreja. E sobre essa pedra, que é para edificação, estão os 7 olhos, os mesmos de Apocalipse. Zacarias ainda escreve: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vendo o prumo da mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorre toda a terra. Zacarias 4:10. Não desprezemos o dia dos humildes começos. Há 10 anos eu indaguei ao Senhor se nós somos a igreja em Filadélfia em formação, se o Senhor tem dado a palavra profética para nós. Naquele tempo, o saudoso irmão Dong Yulan falava sobre a palavra presente e verdade atual. Também perguntei ao Senhor se estávamos no centro de sua vontade, pois não tinha ainda penetração na sociedade e nossa palavra não ecoava nas ruas, embora fizéssemos um bom trabalho, mesmo que muito tímido. Foi então que eu questionei o Senhor: quando isso vai acontecer? Quando teremos maior impacto na sociedade? No ritmo em que estávamos, como o irmão Dong disse certa vez, levaríamos mais 200 ou 300 anos para concluir a era do Apocalipse. Todavia, o Senhor já estava preparando-nos, tornando-nos simples, obedientes e crentes na palavra profética a que nos traz direção. De lá para cá, alguns descrentes acabaram saindo e ficando pelo meio do caminho. Mas hoje o Senhor quer introduzir uma nova geração na terra de Canaã. Ele está formando um exército a partir de nossas crianças, adolescentes, jovens, mulheres e comportores, que saem às ruas para pregar o Evangelho e orar pelas pessoas diariamente. Todos os dias, muitas pessoas são salvas e aptas para serem introduzidas na obra de edificação da igreja. Desde 2019 até o final de 2022, semeamos algo em torno de 10 milhões de livros, ainda que continuemos a ser um pequenino rebanho. Temos sobre nós a bênção e a cooperação dos 7 Espíritos que nos empoderam e encorajam a fazer o sobrenatural. Quando saímos às ruas para pregar o Evangelho, os 7 olhos saem conosco, conduzindo-nos até as pessoas certas e necessitadas. Hoje percebemos uma nova cultura sendo implantada e abraçada pelas crianças, adolescentes e jovens, os quais têm se mantido simples para obedecer à palavra profética e praticá-la. Essa nova geração está pronta para ser uma geração de vencedores. Mas e quanto aos mais velhos? Estes precisam ter outro espírito, tal qual o de Caleb e Josué. Tudo isso é com respeito às pessoas. Com relação às ferramentas por meio do ministério do irmão Dong, o Senhor nos deu tudo de que necessitamos. Porém, na época, parecia que não conseguimos operar de maneira mais eficaz. Mas graças a Deus, essas ferramentas ficaram como nosso legado. E quando chegamos à era de Apocalipse, o Senhor pôs seus 7 espíritos, os 7 olhos da pedra, para funcionar em sua completude. Isso é uma prova de que as coisas mudaram. Hoje, além dos comportores dinâmicos que atuam diariamente nas ruas, contamos também com a Avança Jovem, um serviço que tem levado os jovens e adolescentes a praticar a palavra e sair às ruas. Ademais, muitos irmãos do viver da igreja também têm disposto parte de seu tempo para sair e fazer comportagem por oportunidade. Temos também a rede das mulheres conectadas que cuida de mulheres.
Eu disse para essas irmãs que elas foram as pioneiras em montar uma rede de cuidado, como eu já vinha falando há algum tempo, mas ainda não sabíamos como montar. Elas se anteciparam e criaram essa rede de cuidado. Os homens, graças ao Senhor, seguiram o exemplo das mulheres. Hoje também temos a rede de cuidado chamada Homens de Oração. Portanto, se a igreja recebe um jovem, há um segmento específico para ele. Se entra um homem adulto, este também será acolhido na rede de cuidado de homens de oração. Isso nos mostra como tudo se multiplicou por causa dos 7 olhos, os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. A palavra proferida em Zacarias é nossa realidade hoje. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Tudo o que temos feito não é por nossa força. Na experiência, quem era Zorobabel? Um pequeno homem no meio do deserto, reedificando o templo do Senhor com poucos recursos. Quando o primeiro templo foi construído, foi utilizado toda a riqueza que Davi havia acumulado para a casa de Deus, e Salomão o construiu de uma forma magnífica. Porém, para a reedificação do templo, Israel contava com cerca de 50.000 pessoas que voltaram de um longo cativeiro sem qualquer apoio para realizar tal obra. Então, como Zorobabel conseguiria edificar essa casa? Não desprezando os humildes começos e com o Espírito do Senhor à frente. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Se o Espírito não atua, em vão o homem trabalha, mas quando o Espírito atua, ali ocorre o que se dá nos humildes começos. No versículo a seguir, vemos outro aspecto associado aos 7 Espíritos. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 4:5. Os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus, e as 7 tochas de fogo são os 7 Espíritos de Deus. Portanto, os 7 olhos são as 7 tochas de fogo. Vivemos a hora dos 7 Espíritos, das 7 tochas de fogo, que sai diretamente do trono de Deus. Esse trono arde como fogo, relâmpagos e vozes. Quando nos conectamos a ele e depois saímos às ruas, somos canais para conduzir descargas elétricas celestiais à procura de elétrons soltos, que zigue-zagueiam pelas ruas em busca de pessoas para ser resgatadas e trazidas para a edificação da igreja. No início do livro de Apocalipse, o Senhor aparece com veste de sumo sacerdote, andando no meio dos 7 candeeiros de ouro. Apocalipse capítulo 1, versículos do 12 ao 13. Em seguida, descreve sua aparência. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Versículo 14. É tempo de Apocalipse, é tempo de acordar, de queimar e tirar toda a frieza, toda a mordidão. Para isso precisamos deixar o Senhor com suas chamas de fogo, perscrutar o íntimo de nosso ser. Por vezes não sabemos se estamos vivendo no espírito ou na alma. Deixemos o Espírito perscrutar-nos, queimar tudo o que não é Deus e tirar toda a impureza de nós. Esse é o resultado de quem experimenta o versículo a seguir. E os pés como de bronze polido, como refinado numa fornalha. Apocalipse capítulo 1, versículos do 14 ao 15, parte A. Conforme vimos anteriormente, os pés de bronze polido são refinados numa fornalha, indicando o processo de passar pela aprovação, julgamento e aprovação de Deus. Por isso devemos ter um viver e um andar aprovados. Os olhos de fogo são para esquadrinhar, iluminar, e tudo isso é para o mover de Deus na terra. Deus precisa mover-se na terra. Sendo assim, entendemos que esses pés se referem ao mover de Deus.